O presidente Lula já se manifestou sobre essa tragédia. Agora a gente segue em Brasília ainda com o repórter André Anelli com as últimas informações. O que o presidente declarou sobre essa tragédia? Bem-vindo, André. Obrigado, Tiago. O presidente da República acaba de decretar luto oficial de 3 dias por conta da queda desse avião no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, no início da tarde de hoje. Essa decisão a respeito do decreto, então, instituindo esse luto oficial de 3 dias, vai ser publicada logo mais em uma edição extra do Diário Oficial da União. Essa não foi a primeira manifestação do presidente da República, que acabou falando sobre o acidente poucos minutos depois, então, que foi registrada essa ocorrência. O presidente da República estava, na ocasião, em Itajaí, no litoral catarinense, em um evento da Marinha do Brasil para o lançamento da fragata Tremembé. E ele acabou, então, se manifestando a respeito desse assunto minutos antes de iniciar o discurso naquela ocasião, e nessa ocasião também ele acabou pedindo 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia. Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. Então eu queria pedir 1 minuto de silêncio para as vítimas. Outras autoridades acabaram se manifestando também, além do presidente da República, diretamente daqui da capital federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações no momento de dor, fecha aspas. Manifestação também do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Abre aspas. Lamento profundamente o acidente envolvendo a aeronave de passageiros ocorrida em Vinhedo, São Paulo. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o presidente Lula e com o governador Tarcísio sobre o episódio. O governo federal, ao lado do governo do estado de São Paulo, está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação. A ANAC e o CENIPA estão adotando as ações para o atendimento nos aeroportos, apurando as informações pertinentes ao caso. Estou nesse momento saindo de Itajaí, o ministro, a gente abre um parênteses aqui, estava acompanhando o presidente Lula naquela ocasião que a gente acabou de mostrar, quando ele pediu 1 minuto de silêncio em respeito à tragédia, em respeito às vítimas que acabaram morrendo nessa tragédia. E completando então essa nota do ministro Silvio Costa Filho, ele disse que estava em deslocamento ao estado de São Paulo, já chegou ao estado de São Paulo, assim como o presidente da República já está aqui em Brasília, e agora o ministro diz que está acompanhando então todas essas operações lideradas pela ANAC, também pela Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vinculado à FAB. Outra manifestação que a gente destaca é do prefeito de Cascavel, no interior do Paraná, Leonardo Paranhos, uma vez que o avião deixou a cidade paranaense e tinha como destino Guarulhos, na Grande São Paulo. O prefeito se manifestou pelas redes sociais. Olha, com muita tristeza que uso esse espaço para informar de um fato que já é de conhecimento de Cascavel, do Paraná e do Brasil, esse acidente aéreo que aconteceu na tarde de hoje, um voo saindo da nossa cidade de Cascavel, aqui no Paraná, com destino a Guarulhos, da empresa Passaredo, e esse avião caiu na cidade de Vinhedo, vitimando 62 passageiros, entre passageiros e tripulação. É uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente. Estamos aqui tomando as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares
das pessoas de Cascavel e também de outras cidades que estava neste voo, que lamentavelmente aconteceu essa tragédia para todos nós. E a gente destaca também uma nota emitida agora há pouco pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronave, abre aspas, obviamente, a aeronave operada pela Voepes, acidentada em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira, 9 de agosto, um ATR-72. Essa aeronave foi fabricada em 2010 e se encontrava em condição regular para operar, com os certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos. O voo contava com 4 tripulantes a bordo no momento do acidente e todos estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas. A ANAC continua monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa. Além disso, a agência segue no acompanhamento dos desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Só reforçando então, Tiago, que agora há pouco o presidente da República, direto daqui de Brasília, acabou decretando então o luto oficial de 3 dias por conta dessa tragédia. Essa decisão será publicada logo mais numa edição extra do Diário Oficial da União. Tiago. As autoridades se manifestando, claro, por causa desse acidente. O André Anelli, sempre atento, volta a qualquer momento com as novidades aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Cristiano Vilela, claro que as investigações são fundamentais, como você disse, para evitar outras tragédias como essa, mas a assistência às famílias nesse momento, muitas pessoas estão vindo aqui para São Paulo para acompanhar o trabalho de IML, é um trabalho muito complicado e minucioso, né, por causa da forma como tudo aconteceu, e assistência às famílias é fundamental, até mesmo assistência jurídica, Vilela. Exatamente, assistência do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de acolhimento, de estrutura física. Nós temos um grande grupo de pessoas que está longe da sua casa, longe da sua família, traslado de corpo, uma série de reconhecimento, enfim, uma série de elementos que precisam realmente ser feitos, serem praticados, utilizados, e aí o poder público ele tem a necessidade de dar esse apoio e dar esse respaldo. Nós acompanhamos o prefeito da cidade de Vinhedo, por exemplo, colocando a estrutura do município à disposição dessas famílias, e nesse primeiro momento, é o fundamental, que a gente acolha aqueles que perderam seus parentes, que acolha eventualmente aquelas necessidades que sejam feitas para aquele momento inicial, né, com relação aos familiares e com relação aos mortos, e aí sim, depois, num segundo momento, a gente tem o esclarecimento, que é o que o Brasil todo anseia. Pois é, eu me lembro muito do acidente em 2007, foi muito parecido em relação aos familiares, porque muitos vieram do sul do país para acompanhar os trabalhos do IML aqui em São Paulo, em frente ao aeroporto de Congonhas, né? E muitos ficaram aqui, ou seja, as autoridades, se puderem, precisam dar esse apoio até mesmo para locais que essas famílias ficam, né? Até o traslado do sul para cá. Exatamente, é um pouco relativo a essas situações que a gente presencia, por exemplo, de desastres climáticos, onde a gente sempre coloca essa questão, que num primeiro momento o mais importante é a assistência social, é o acolhimento, é aquela medida imediata. Para aí sim, num segundo momento, poder tomar as medidas estratégicas para que a gente possa evitar ao máximo esse tipo de acidente que ocorreu mais uma vez em nosso país.